Tribunal Federal profere seu voto o ministro Luiz Fux, ministro que agora já está partindo para questões essenciais, já derradeiras do seu voto, e disse há pouco, abre aspas, não se pode confundir o papel do julgador com o agente público, fecha aspas, o que deve permear toda a sua argumentação, e ele usa a doutrina do direito, vários autores brasileiros e internacionais, para justificar essa sua posição. Que é a hipótese legal de uma lei penal. Introdução ao pensamento jurídico, Calouste Gulbenkian, 1996, página 79/80. Em conclusão, senhor presidente, eminentes pares, a importância da metodologia da interpretação dos tipos penais é de tal grandeza que, sem ela, o que resta é o arbítrio. Nas palavras de quem sempre nos visita, Eugênio Raul Zaffaroni, qualquer método que não se degrade a uma mera metodologia de racionalização a serviço do que manda, ou seja, qualquer método propriamente jurídico requer uma análise exegética, também histórica e genealógica da lei, tanto como uma posterior construção explicativa, pois a dogmática jurídica estabelece limites e constrói conceitos, possibilita uma aplicação do direito penal, se assim fizer, segura e previsível, e o subtrai da irracionalidade, da arbitrariedade e da improvisação. Dito isto, senhor presidente, eu passo, então, às premissas teóricas. Quer me botar um relógio aqui, por gentileza? As premissas teóricas do crime de organização criminosa. Então, senhor presidente, eu vou passar a análise das premissas teóricas da organização criminosa, para, em seguida, passar o exame da tipicidade dos fatos, tal como narrado na denúncia relativamente a este específico ilícito. Eu vou para o ilícito de organização criminosa e depois passarei às premissas teóricas dos demais crimes. Só para deixar claro, senhor presidente, o telefone aqui, a hora. Muito obrigado. Premissa teórica do crime de organização criminosa, premissas teóricas do crime de dano, premissas do crime de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado, englobando todos os delitos mencionados na denúncia. Premissas teóricas do crime de organização criminosa. As primeiras leis a fazerem menção ao delito de organização criminosa no Brasil surgiram na década de 1970. A primeira dessas leis, a Lei 9.034 de 95, disciplinou a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão das ações praticadas por organizações criminosas. Em seguida, a Lei 9.613, que tipificou o crime de lavagem de dinheiro, criminalizou a conduta voltada a ocultar a origem ilícita de bens ou recursos oriundos de crimes cometidos por organização criminosa. A criminalidade organizada é uma preocupação antiga em nosso país e no mundo. No direito comparado, os casos mais conhecidos de organização criminosa são as máfias, os cartéis e esquadrões, voltados à prática reiterada de delitos graves e indeterminados. Delitos graves e indeterminados. Nós testemunhamos no Brasil a estruturação de uma série indeterminada e indeterminável de crimes, desde o tráfico de drogas até os crimes de corrupção, peculato,
lavagem de dinheiro, fraudes licitatórias, sonegação fiscal, contrabando e descaminho, entre outros. Apesar disso, até recentemente, nenhum diploma contemplava a definição legal de organização criminosa ou sua tipificação penal no nosso ordenamento jurídico. Os crimes associativos se restringiam, de modo geral, à previsão contida no tipo penal do artigo 288 do Código Penal, denominado formação de quadrilha ou bando. No ano de 2004, foi internalizada no Brasil a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Transnacional, Convenção de Palermo, por meio do Decreto 5.015, de 12 de março de 2004. Como novidade, aquele instrumento internacional continha definição de delito de organização criminosa, determinando sua criminalização autônoma pelo Estado parte. No entanto, este Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a definição de crime em convenção internacional ainda não internalizada por decreto presidencial não se coaduna com os princípios da tipicidade penal e do nullum crimen, nulla pena sine lege. Ainda que ratificado pelo Congresso Nacional, o diploma não seria suficiente para preencher a omissão do legislador brasileiro na tipificação específica do delito. De acordo com o precedente firmado no habeas corpus 96.007, a utilização do conceito de organização criminosa, previsto exclusivamente em tratado internacional de Supremo Tribunal Federal, discrepa dos requisitos formais impostos pela Constituição à criminalização de condutas, em especial o princípio da legalidade estrita, habeas corpus 96.007. Logo depois do julgamento daquele leading case, no ano de 2012, o Parlamento deu o primeiro passo para preenchimento desta lacuna da nossa legislação. Foi, então, promulgada naquele ano a Lei 12.694, de 24 de julho de 2012, que dispõe sobre o processo e o julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas. Referido diploma contemplou no artigo 2º a primeira definição legal do crime de organização criminosa, sem ainda prever um tipo penal autônomo nos seguintes termos: para efeitos desta lei, considera-se organização criminosa a associação de 3 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Essa definição restou superada um ano depois, com a Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, atualmente em vigor. Referido diploma promoveu alteração na definição do delito e implementou em boa hora sua tipificação autônoma no ordenamento jurídico brasileiro, como anotam René Dodge, Alonso Ariel, Alexandre Knopflof e Gustavo Scandelari. O artigo dessa lei da organização criminosa, ipsis literis, ele dispõe: promover, constituir, finalizar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Pena de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações praticadas. Em primeiro lugar, nas premissas teóricas, finalidade praticar uma indeterminada
série de crimes. A título de premissas teóricas, eu anoto que o crime de organização criminosa compartilha com o delito de associação criminosa alguns elementos essenciais da sua configuração. Enquadra-se, por conseguinte, na lição de Hungria, segundo o qual o delito associativo se define como reunião estável ou permanente, que não significa perpétua, para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. Com efeito, a indeterminação dos fatos criminosos que virão a ser praticados é elemento distintivo por excelência entre o mero concurso de pessoas de um lado e o direito autônomo de associação ou organização criminosa. Paulo José da Costa Júnior, com apoio em Anthony Lisei, afirma: no concurso de agentes, o acordo entre os coautores se circunscreve à prática de um ou mais delitos, claramente individualizados. Uma vez cometidos os crimes, o pactum societas desaparece. Na quadrilha, mesmo após a prática criminosa, o vínculo associativo permanece para que outros crimes sejam praticados. Repito, na quadrilha, mesmo após a prática de prática criminosa, o vínculo associativo permanece para que outros crimes sejam perpetrados. Crime permanente. No bando, há um quid iuris com relação ao mero acordo de concurso de pessoas. Tanto que o acordo para realizar um delito que não venha a ser praticado não é punido. O ato associativo é castigado sem a realização do crime. Na mesma linha, cita-se a doutrina de Silva Sanches, na parte em que destaca a disposição para cometer delitos indeterminados, que mostram um sistema organizado e per se constitutiva de crime, tratando-se de um sistema de distribuição estável e racional de papéis com o fim de cometer um número indeterminado de delitos, não se confunde com concurso de pessoas. O elemento subjetivo do crime de organização criminosa consiste no dolo de se dedicar de modo estável e permanente à atividade criminosa, mediante reiteração delitiva por tempo indeterminado. Na precisa lição de Manuel Câncio Meliá, quando aborda na Revista de Estudos de Justiça o delito de pertinência a uma organização terrorista no Código Penal espanhol. Por estas razões, os delitos associativos, organização criminosa, associação criminosa et ali, são objetos de criminalização autônoma, mediante antecipação da tutela penal. Organização e associação criminosa nos crimes econômicos, realidade típica ou contradição em termos. Ao mesmo tempo, como observa a doutrina penal, o conceito de organização criminosa deve ser examinado à luz de peculiaridades próprias a esse tipo de organização. Não se pode banalizar o conceito de crime organizado, que, com frequência, conta com planejamento empresarial, embora isso não seja rigorosamente necessário. Não há como confundir esse planejamento com um mero programa delinquencial, que está presente em praticamente os crimes dolosos. Com efeito, a existência de um plano criminoso não basta para a caracterização do crime de organização criminosa. Mais uma vez, nas palavras do eminente ministro Celso de Mello, em análise do tipo penal congênere de formação de quadrilha, sem a existência de um vínculo associativo estável